tem algo que a pessoa pode... Você pode dar de dica para as pessoas se ajudarem a se proteger? Tem. Eu costumo, né? Eu saio da minha casa, eu falo, eu entro com o que é meu e saio com o que é meu. Então, qualquer lugar que eu entro, eu falo, eu entro com o que é meu e saio com o que é meu. Porque o que tiver naquele ambiente só vai chegar até mim se eu permito. Eu não estou permitindo. E tem a quem pertence isso, que você fala, né? 3 vezes, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Devolva ao remetente com consciência anexada. Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Será que é meu ou é do outro? 99%. Sentimentos, emoções e doenças é mais do coletivo do que meu. Então, quando você devolve, geralmente você passa aquele sentimento ou aquela dor que você está sentindo. E tem também você pedir as luzes, né? Eu costumo pedir a luz dourada, mas você pode pedir qualquer luz. Então, às vezes eu peço a luz dourada do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, se tornando um escudo de proteção. A luz dourada é a luz crística, é a luz de Cristo. Mas às vezes você vai começar a pedir e já vem a luz violeta, que é a luz da transmutação. Às vezes vem a luz azul, que é a luz de cura. Então, conforme você vai pedindo, você vai percebendo que o teu subconsciente vai trazer a luz que você está precisando. E é muito engraçado também que as pessoas, elas não dão valor ao subconsciente. Não. Porque vem, às vezes você está assim, vem, como É você intuição, disse, né? vem uma luz e as pessoas não confiam naquilo. Ah, bobeira, tô imaginando. Às vezes eu tô fazendo, eu tenho, é tipo uma base assim com a cromoterapia, que são cura através da cor. E tem quando o paciente está na maca, que aí entra as técnicas energéticas, e aí tem paciente que fala assim, nossa, mas eu vi uma luz totalmente diferente. Com o olho fechado, né? Eu vi uma luz azul, uma luz muito escura, diferente, uma luz muito branca. E aí eu falo assim, é o seu subconsciente trazendo, não é a luz. Ela falou, não era a luz da cromoterapia, é a luz que está dentro de você. Né? Muitas vezes, sem falar em religião, mas muitas vezes você busca no dogmas o que está dentro de você. Você é um ser divino. Sim. O divino está em todos nós. Né? E quando você entende que tudo está dentro de você, você expande. Eu costumo falar que nós somos o templo, né? Nós Exato. somos, como você Somos disse, centelha somos divina. o divino. Assim. É que muita gente acha que é mais fácil buscar fora, ao invés de se buscar dentro. Assim, a terapia precisa estar alinhada à espiritualidade. Eu sempre falo para os meus pacientes, busque um lugar, né? Porque sem fé não somos nada. Mas você não precisa ficar preso, né? A nada, né? Porque tudo está dentro de você. Realmente. E nós somos os dogmas das religiões. Eu costumo falar que às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque são limitações de... Não estou generalizando, quer dizer, aliás, estou generalizando, estou sendo específica, mas às vezes traz algo que não traz nada de positivo. Aquilo foi algo imposto por algum motivo lá atrás, que aquilo se permanece. E vou dar um exemplo, o que traria eu cortar a ponta do meu cabelo? Isso traria algo para o meu físico, para o meu emocional? Isso prejudicaria de alguma forma? Não estou aqui julgando se é certo ou não, mas teria que ter um questionamento se isso tem sentido. Sim. E na verdade, durante muito tempo, eu vou falar sinceramente, eu fui julgada por trabalhar com terapia holística. Imagina. Porque as pessoas acham que holístico é algo totalmente fora do que... Fora da casinha. Da casinha. E na verdade, gente, holístico é o todo. Vem do grego, holos é grego. É trabalhar o todo. Não tem nada a ver com religião. É você ter o autoconhecimento. E eu me preocupava. Por que o outro estava pensando sobre mim? Você se preocupava sobre a outra pessoa julgando você? Até que eu entendi que o outro problema dele, eu. Então, assim, quem me procura tá buscando, e muitas vezes a pessoa fala assim, eu tava lá, sofrendo, e aí eu falei para Deus que eu queria alguma cura, e aí veio o seu nome. Aí teu nome tava lá dentro do papel, lá da Bíblia, do caderno que me deram o seu contato. E eu falei, então, Deus está em tudo e em todos. Então, hoje, eu peço para Deus trazer as pessoas certas para minha vida. Né? Não é porque eu sou terapeuta que eu não atraio pessoas tóxicas. Às vezes você atrai até para curar, né? E até para trazer uma consciência do que eu não preciso mais na minha vida. Sim. Acho que hoje essa questão de escolha é bem difícil hoje, porque tem em qualquer profissão, porque vem de tudo.
Sim. E se você não ser seletiva, você não trabalha com prazer. E quando você está no papel do curador, né? Todos nós temos um papel aqui. E a responsabilidade é muito maior. Quando você está no papel do curador, você, sem perceber, você quer salvar pessoas. Né? Só que nem todo mundo quer ser salvo. E você só consegue esticar a mão se o outro também estica dele. Então, eu aprendi também com os meus pacientes de dar limites. Eu só vou chegar até você se você vir até mim. Você falando nisso, e quando você tem um paciente que você já trata e que você já não consegue mais, já aconteceu? Aquela energia não cruzar, você não se sentir confortável? Na verdade, aconteceu de paciente me colocar no lugar de mãe. E aí achar que a terapia tinha que ser de graça. E aí o papai e a mamãe que estavam pagando, e eu falei assim, olha, já tá bem, já tá trabalhando, então vamos desmamar, né? Papai e mamãe não tem que pagar. E aí quando eu pontuei que pai e mãe dele não era para pagar, e falei, olha, você precisa pagar a tua terapia, aí ele mandou uma mensagem assim, ó, tá aí o valor, eu não vou mais. E aí a mãe dele falou, poxa, mas por que você vai falar isso? Eu falei, porque ele precisa crescer. O cara de 45 anos dentro de casa de pai e mãe, gente, não cresce. Nossa. Meninas, não se envolvam com homens que ficam presos na casa de mamãe e papai. Porque são plenas crianças, todos nós precisamos crescer. Uma coisa é o homem cuidar do pai e da mãe, outra coisa é viver em função dos pais. Muito importante isso. Fala um pouquinho mais. A maioria, a grande maioria, se você for olhar aí, muitas pessoas estão presas. Uma coisa é um menino de 25, 24, 22, está crescendo. Outra coisa é você estar vivendo, ver um relacionamento e o homem está preso à mãe. Tem muito disso. E aí ele não consegue ter um relacionamento, porque ele está cuidando da mãe. Ele está no lugar do pai. Por exemplo, o pai faleceu, aí é o que a constelação trata. Né? Quando alguém falece na família, geralmente ou o pai ou a mãe, algum dos filhos toma esse lugar. E não pode. Não pode. Porque você tomou o lugar do pai e da mãe, você vai pegar a carga energética de pai e mãe. Você vai querer mandar em todos, você vai querer resolver tudo. Só que aí, se você não é uma pessoa casada, você não vai conseguir ter um relacionamento. E não é comum quando falece, olha, agora seu pai se foi, você é o homem da família. A maioria faz isso, né? Você imputa a responsabilidade a uma pessoa que não é responsável. Não é responsabilidade dela. Na verdade, é responsabilidade de todos os irmãos, né? De todos os filhos. Sim, a gente vê muito isso. E é por isso que se cria-se, né, muitas das vezes, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que... Porque assim, se você tá numa relação dentro com a sua mãe, de cuidar da sua mãe, e você saber separar, eu sou filho, aí ok. Mas se você está cuidando da sua mãe e não consegue ter um relacionamento com aquela pessoa, quero casar, mas eu não posso sair da casa da minha mãe, você vai colocar sua esposa, sua namorada no lugar de mãe. Então, vai trocar os papéis. Você é esposo da sua mãe e filho da sua esposa. Essa geração que hoje não quer sair de casa. Os Então, adolescentes que não querem trabalhar, sente-se na obrigação de estudar, mas que não é aquilo. E tem alguma coisa a ver com tratamento? O que você acha que vem isso? Sim, na verdade é a criação mesmo, né? Os pais, eles têm que ter essa consciência que precisa soltar os filhos, mesmo na dor, mesmo, porque quando você solta, a gente cresce só quando a gente sai de casa, né? O filho só cresce quando ele vai buscar o mundo, né? É bíblico, né? Deixe sua parentela para seguir a sua vida. Então, se você prende seu filho, você está já falando que ele é um incapaz. Então, muitas vezes a pessoa não consegue um trabalho decente, fica na dependência de pai e mãe, justamente por esse pai e essa mãe achar que ele é incapaz. E acontece o contrário também, de você julgar a expectativa que era sua, que era seu sua, filho. Uhum. E você tem que deixar eles cometer os seus erros. Cada filho que comete um erro, ele está aprendendo muito mais do que errando, porque a gente só aprende quando a gente comete alguns erros. Isso é importante, hein, mães? E não é abandonar. Claro que não, né? Você pode deixar viver. Vou aproveitar que a gente não falou ainda de um assunto, que tal a gente falar da prosperidade? Prosperidade. Muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é referente a dinheiro, né? Sim. E está sendo vendido para um monte de gente aí que vem fazer terapia, vem fazer mentoria, que você vai ganhar dinheiro. Comigo não.
Você vai trabalhar o seu emocional para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Né? Porque o que você mais vê? Pessoas com muito dinheiro, mas infelizes. Sim, um monte. Né? Você ter dinheiro e não ter a riqueza mais importante, que é a família unida, a saúde, que é o mais importante. Então, o prosperar tem que ser no todo. O dinheiro não é papel, gente, é energia. Sim. Se você vibra no todo, tudo prospera. Eu tenho uma técnica chamada empoderamento de abundância. Perfeito. Ele é incrível. Então, você equilibra a pessoa em todas as áreas da vida. Então, prosperidade é isso, é o todo. É você olhar para a tua energia e prosperar em todas as suas áreas. Aí o dinheiro vem de forma leve. E não só o dinheiro, a saúde. A saúde, o porque se você emocional, olha para o todo, o mental, mental, você tendo a maior riqueza, que é a família, a união familiar, ver seus filhos bem, isso é a maior riqueza. Muitos não acreditam, né? Mas com esse equilíbrio, como você disse, tudo funciona. Tudo flui. Até o dinheiro. Exato. As pessoas acham que está tudo só voltado, eu tenho que trabalhar. Eu digo que você até abençoar, vou usar essa palavra, o trabalho, é uma fonte de energia. Exato. Porque você ir trabalhar num lugar, você não gosta do seu trabalho, você não gosta da sua rotina, isso te traz tanta coisa negativa, Sim. você nunca consegue E para ter um você sair de um equilíbrio. ambiente tóxico, primeiro você tem que abençoar ele, porque você só está passando por aquilo porque tem algo muito maior para chegar até você. Né? Então, às vezes, você olha aquela pedra e só fica olhando para a pedra, né? Para a dificuldade. Mas e o que tem por detrás daquela pedra? Né? Às vezes tem uma coisa muito maior, mas você só está olhando para a dor. Eu acho que eu vi um vídeo seu e você falando que também exatamente isso, você tem que olhar não a dor, mas o conjunto. O conjunto. Porque muitas vezes foca no problema, mas não vem a solução que está atrás. Exatamente. E muitas vezes tudo acontece, né? Você quando olha, às vezes tem pessoas aí que estão com uma dificuldade financeira muito grande, né? Por que você está passando por uma dificuldade financeira? Quantas pessoas passou pela sua vida que sugou você? Quantas pessoas você quer ser Deus na vida delas? Exato. Né? E aí o universo faz o quê? Peraí, você está ajudando demais essa pessoa e ela tinha que passar por esse processo. Então eu vou tirar de você para você parar de querer De repetir padrões. ajudar o outro De em tirar- excesso, querer salvar. Exatamente. Né? Então, quando você entende que a prosperidade, se a sua prosperidade ela é sua, você pode ajudar o próximo? Pode, mas como eu já havia mencionado, até o seu limite, não passe do seu limite. Mas isso é difícil também perceber, Muito, né? muito. É muito linear. É linear e você precisa se conhecer e entender qual é o ganho secundário que você está tendo. Querer Qual o salvar ganho as pessoas, secundário querer ser de novo? visto, né? Muitas vezes você quer ser visto. E aí você nada é por um acaso. É que muita gente ainda, em trabalhos, seja ele qual for, é muito visando o quanto que eu vou ganhar. Com esse dinheiro que eu tenho, eu vou conseguir fazer isso, isso, isso. Então, muitas vezes as pessoas estão infelizes achando que aquilo é a verdade absoluta na vida dela. Então, assim, ela saiu hoje de um salário de 2.000 para ganhar um de 15, almejou um de 20, e mesmo ela ganhando 20, quando ela ganhava 2, Ela era mais feliz. ela era mais feliz e ela não consegue controlar os 20 porque ela Porque não ganha é- hoje. Porque não é sobre o dinheiro, né? É sobre a energia que você está depositando naquilo. Né? Você ter qualidade de vida com você mesmo. E agradecer pelo aquele Sim. trabalho que você está naquele momento, vai abrir outras 10 portas. Eu falo, muitas vezes julgam as empresas, né? Agora está tendo a história aí da NR1. Mas quantos empresários estão sofrendo com funcionários que não querem mais trabalhar? Né? Então, assim, quando você está num lugar que você não está satisfeito, sai. Não fica num lugar que não te cabe mais. Procura outra coisa que vai te beneficiar, mesmo ganhando menos. Vai ser muito melhor para você. Porque além de você estar amaldiçoando, quando você reclama, você está amaldiçoando. Até eu falei, né? É uma via de mão dupla. Sim. O que eu mando para você, eu recebo. Você vai estar julgando o seu chefe, você vai estar reclamando do seu chefe, mas aquela energia está voltando para você. E você não fica estagnado. O que mais as pessoas falam, eu estou procrastinando. Por que você está procrastinando? Você acorda abençoando sua vida ou acorda amaldiçoando o seu trabalho? Eu acho que é um dos primeiros passos, pelo menos que veio no meu despertar,
essa questão de sempre abençoar e sempre ir para o positivo. Se eu tenho um problema, eu vou buscar a solução. E não vou ficar amaldiçoando. Por que eu não gosto do meu trabalho? Será que eu também não tenho culpa por ele não Sim. estar dentro daquela sintonia ou da energia? Claro, a gente sabe que tem pessoas negativas, Sim. mas será que eu não consigo de alguma forma neutralizar e fazer daquele ambiente saudável? Exato. Né? E mudar, você mudando a sua sintonia, você muda um todo. Que lá, como eu falei, eu fiquei doente dentro da empresa porque eu permiti. Eu fiquei 5 anos ligada à energia daquela empresa, porque eu estava na vítima. Eu estava na dor que foi causada, mas eu permiti que causou. Quando eu entendi que o maior responsável era eu, o controle era meu, eu deixei meu controle na mão do outro, porque eu quis. Quando eu peguei meu controle, eu peguei minha saúde de volta. É aquela coisa, né? De clamar e do re. Então é mais fácil reclamar do que você clamar por alguma coisa que você já quer. E quando tem um ditado que diz assim, quando você agradece, a graça desce. Quando você reclama, mais daquilo você está pedindo. Exatamente. Quanto mais daquilo que você não quer, mais daquilo você atrai para você. É simples. Isso na hipnose você consegue trabalhar, não é? Principalmente essas questões dos pensamentos negativos. Sim, dentro da hipnose clínica tem a hipnose transformacional. No final de todo o processo hipnótico, eu faço a pessoa mentalizar aquilo que ela deseja. Então, faço a pessoa mentalizar um espelho e ela se vê no futuro. Então, eu dou um tempo para ela, de 3 meses a 1 ano. E ela vai falar como ela se vê. E teve casos incríveis, de mães que não podiam engravidar, engravidou. Nossa. Tem um caso incrível, que agora ela está lá em Jericoacoara, se eu não me engano, com a família, foi morar lá. Eu ensinei um quadro de visualizações, façam, maravilhoso. E eu acho que vocês devem conhecer, de colocar várias imagens do que você almeja, né? E no dia que ela estava indo embora, ela mandou para mim, Eliette, olha, achei e tudo que eu pedi, eu realizei. Então, quando você, dentro do processo hipnótico, você faz a pessoa mentalizar, imaginar aquilo que ela deseja, conforme, no caso, é uma constância, né? Vai gravar e ela vai realizar. É a repetição do positivo. Do positivo. Do sentir, do visualizar. Do visualizar, às vezes sentir o cheiro daquilo que ela quer, que é o caso da menina lá, a veterinária que tá, ela falou, a casa que eu imaginei hoje eu moro nela. Né? Então, tudo você... E, na verdade, eu mesma estou morando numa casa que eu imaginei. E eu estou exatamente no lugar que eu queria. É o cocriar. Só que cocriar de uma forma leve, sem se atropelar, porque do mesmo jeito que você cresce, você pode cair, se você não tiver estrutura. Sempre tem que estar na mesma sintonia, ou não deixar baixar aquilo. A vibração. A vibração. A vibração é tudo. Porque muitos crescem muito rápido, mas não tem a base de manter. E quando você cresce sem ter a base, você perde, você não consegue sustentar. E aí você perde, às vezes, não o dinheiro, mas a sua saúde, a sua família. Quantas pessoas, depois que enriquece, perde a família? Dinheiro é muito bom, mas ele tem que estar no equilíbrio. Esse equilíbrio, pessoas que estão na falta, no negativo, nessa baixa vibração, o que você recomendaria? Talvez, não sei se é possível, mas de começo de uma terapia, para início, para a pessoa começar a se conscientizar? Geralmente eu começo com as terapias vibracionais. Eu costumo falar para os meus pacientes que eles precisam ter o controle da vida deles. Então, quando o paciente chega, eu apresento todas as técnicas, né? Eu começo pelas vibracionais. Explico todas elas. Muitas vezes o paciente fala assim, mas qual que você me indica? Aí eu dou de todas as que eu trabalho, eu dou 3 opções. Aí ele falou, mas qual que você quer fazer? Aí eu falo, então, o controle tem que estar na sua mão. Hoje eu vou fazer tal técnica, que eu sei que aquela técnica vai trazer o resultado. Mas na próxima sessão você vai escolher. E tem muitas pessoas que têm resistência de fazer escolhas. A grande maioria, elas não se conhecem, então elas dão o controle da vida delas para o outro. Na mão do outro. E o que eu faço? O controle está na mão dela. Por isso que quando a maioria dos meus pacientes, eu tendo desde 2018 até 2017, na verdade, até hoje, tenho pacientes desde então. A minha primeira paciente foi a dona Vilma, ela tinha mal de Parkinson e ela tinha alguns surtos. Eu esqueci o nome exatamente do que ela tinha, demência sênior. E as filhas me pediram para atender ela, ela parou de ter os surtos.
foi a primeira paciente. Eu atendo as filhas dela até hoje. Nossa. Então, assim, quando algum paciente dá um tempo, eu não vou atrás. Porque ele precisa daquele tempo. Para ele entender que ele não está pronto. Que ele precisa se entender mais. Então, aí você vai vendo o quanto a pessoa ela vai se descobrindo nesse processo. Posso tirar uma dúvida que Claro. acho que pode ser de muitos em casa? Quando você começa, uma pessoa te procura, você é sua paciente, eu procuro a Eliette, falo, Eliette, eu tô com um problema financeiro, tô com um problema emocional, tô com um problema de saúde. Você faz uma mistura de tratamento, né, dentre dessas técnicas que você aplica, ou você costuma seguir um só? Não, eu faço uma mistura. Cada sessão é uma técnica diferente. Aí, recentemente, algumas pacientes falaram assim, eu quero fazer um teste. Eu quero fazer 4 sessões de quelação de energia. Aí a gente começou a fazer 4 sessões de quelação. Aí tem o divórcio energético, que ele é fantástico. É um processo hipnótico de liberar você de relacionamentos do todo, não é só relacionamento conjugal. Então as pessoas começaram a ter resultados, mas sempre eu deixo na mão do paciente a escolha. Então, vocês que estão em casa, ela tem vários tipos de tratamento. Tem mesa radiônica, tem hipnose, tem a constelação, entre outras. Então, vocês que querem buscar cura, não se limitem a um só. Ela é perfeita, a gente indica aqui de olhos fechados. Muito boa. E eu sugiro a todos se cuidarem. Sabe aquela questão até do psicólogo que diz, não, eu não preciso de psicólogo, eu não sou doido? Na verdade, todo mundo precisa de uma terapia. E terapia é vida, gente. Precisa se conhecer, buscar o autoconhecimento, eu acho que é uma das chaves principais para a evolução. E autodescoberta, né? Porque você vai percebendo que você tem várias caixinhas dentro de você que dói para abrir. Não vou mentir, vai doer. Vai ter momentos que vai doer, né? Muitas vezes, homens passam muito comigo, dá muito certo, mas os poucos homens que eu perdi foi quando foi para tratar a questão com o pai. Porque é onde dói mais. Mas quando você vira essa chave, vira tudo. O que dói mais é essa, como é que eu posso dizer a palavra, é mais com o pai ou mais com a mãe? Na verdade... Eu digo o homem em geral. O homem é mais com o pai? Mais com o pai. Porque De ele abandono, busca... porque o homem ele sempre busca uma aprovação paterna. E pai está ligado à profissão. E geralmente quando o homem procura a terapia é porque ele não está bem na profissão. E aí tem que trazer o equilíbrio com o pai. A grande maioria sofreu algumas decepções com o pai. Eu achei que fosse ao contrário. Eu achei que fosse sempre com a mãe. Não. Claro que tem os casos e casos. Mas assim, por exemplo, dentro da constelação familiar, pai é profissão, né? Mãe é relacionamento, saúde e financeiro. A mãe traz o dinheiro, mas quem mantém o dinheiro é o pai. Se você está desequilibrado profissionalmente, se o dinheiro não está ficando, tem um desequilíbrio paterno. E às vezes não é com o seu pai. Mas é a ancestralidade. Sim. Você está honrando a escassez ancestral. Mãe já é mais para relacionamentos. Se seu relacionamento não está dando certo, você pode estar repetindo o padrão dos seus ancestrais maternos ou relacionamentos de ancestrais da mãe e do pai. No caso da avó, da bisavó. Entendi. Nós vamos conversar depois. Olha, o tratamento é a qualquer momento. Então, eu digo, não esperem piorar. Não. Busquem o agora. E dá para fazer também online. Eu atendo pacientes fora do país e dá muito certo. Hipnose, constelação. Hipnose online. Online. Que fantástico. Dá muito certo. Na verdade, é atemporal, né? Então, se a pessoa confia, flui. Né? A hipnose, você precisa confiar no hipnoterapeuta e procurar um hipnoterapeuta que sabe o que está fazendo exatamente na constelação. Né? Eu já atendi pacientes que fez constelação e foi muito ruim. E a pessoa falou, olha, eu tenho os meus receios de fazer. Eu falei, não, a gente vai fazer tranquilo. E deu muito certo. Então, procura uma pessoa que você sinta confiança. Eliette, vou te agradecer. Mas antes da gente se despedir aqui desse programa, deixa um recado para os nossos ouvintes. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês? Pega essa dor que você está sentindo e transforma ela numa ferida sagrada. Através da ferida sagrada, o sucesso chega até você. E tem uma outra coisa também que eu queria deixar, que as pessoas entendam. Você não precisa ter para ser. Você precisa ser para ter.
Então ficamos aqui, prosperados. Até o próximo episódio. Tenho certeza que a Eliette vai voltar com a gente em breve, porque ainda temos assuntos mil para desvendar, para ajudar, para trazer para vocês. Tá bom? Então até o próximo episódio. Obrigada por nos assistir até aqui. Beijo no coração. Gratidão. Gratidão. Até mais. Até mais.